Sobre os segundos tempos, né? Sobre os segundos jogos, né? Que o Brasil vai bem no primeiro jogo da data FIFA e no segundo jogo tem uma queda no rendimento. E ele admitiu realmente que isso tem acontecido com certa frequência e parte da explicação para ele está no fato de que é o jogo antes da representação dos jogadores para os seus respectivos clubes. Então, isso pode afetar, de repente, a parte mental dos jogadores que estão preocupados já com seus compromissos pelos seus times. Pode ser parte da explicação. Fala, Berno. Tem algo que me chamou a atenção, vai meio que um encontro do que a gente falou ontem. Também acho, Cacá, não dá para tirar muita coisa, não. Mas só para abordar um tema que foi abordado aqui no programa de ontem, que é o ambiente. Ele falou sobre isso, né? Que vai ser muito importante para a elaboração da lista final a questão do ambiente durante a Copa do Mundo, né? Ele ressaltou isso nessa entrevista coletiva. Ele vem falando sobre isso e ele enfatizou essa questão há pouco, vimos há pouco. Então é algo que ele vai considerar. Prezar pelo bom ambiente da seleção brasileira. Se ele vai fazer uma nova versão da família escolar 2.0, não sabemos. Não sabemos. Ele tem chamado os jogadores apesar de erros individuais. Talvez esteja aí a resposta para essa pergunta. Por quê? Porque os jogadores estão bem ambientados. Ele chamou o Fabrício Bruno, que entrou hoje, aliás, no final do jogo. Jogador que falhou bizonhamente no jogo contra o Japão. Ele chamou. Ele vai dar mais uma oportunidade para o Wesley se ele seguir esse critério. O Wesley foi muito mal hoje. Até por falta de bons laterais. Exatamente, exatamente. Agora, para o Carlos Augusto não valeu o mesmo critério. Exato, o Carlos Augusto não valeu, talvez para o Caio Henrique não valha. Então, assim, a gente precisa entender. Então, peraí, os jogadores estão tendo mais oportunidades por quê? Fazem bem ao ambiente? Ele vai considerar isso. Ele deixou claríssimo, está implícito isso aí. Ele vai levar em conta o ambiente, o bem do ambiente da seleção brasileira. Ele é um cara que cita isso o tempo inteiro, né? Então, e ele fala sobre conhecer as pessoas. Isso. As pessoas. Como eles se comportam no ambiente da seleção brasileira. Muito bem. Quando eu prefiro as coletivas nas convocações. Me parece que a gente consegue arrancar mais coisas. Porque não são apenas análises, são informações. E acho que no papel dele, do outro lado, ele também quer mostrar para todo mundo que ele está conseguindo absorver muita coisa. Então ele passa essas informações. Ele mostra para as pessoas quais são os desejos dele e o que ele está conseguindo observar com esses jogadores. É importante que ele demonstre isso, porque a nossa dúvida é: você assumiu há pouco tempo da Copa do Mundo, vai dar para fazer alguma coisa de diferente? O que nós podemos esperar do Ancelotti como técnico, faltando pouco tempo, 1 ano para a Copa do Mundo? Em alguns momentos só você vai conseguir reunir essa galera. Então eu acho que é importante para ele passar informações. Essa seria uma boa pergunta a ser feita lá. Por isso que eu acho que os nossos colegas desperdiçaram uma chance ótima de fazer algumas boas perguntas para ele. Às vezes a gente fica só esperando que ele analise. Não, de repente você consegue extrair informação. E aí sim isso a gente mais importante. Claro, a gente constrói as nossas análises. Em primeiro lugar, a informação. Claro, depois, né, evidente. A primeira coisa que ele tem que dar é informação. Vamos colocar a ficha técnica do jogo. Depois, inclusive, o Léo vai fazer uma análise mais aprofundada com o Campinho, né? E em cima dos nomes aqui, a gente pode até ensaiar algum tipo de análise. Por exemplo, eu não gostei do Bento, que talvez não tenha sido exigido debaixo das traves, mas a reposição de bola, pelo menos em 2 lances, não foram boas reposições de bola. Vocês concordam? Teve uma que foi meio pastelão, né? Ele vai chutar, a bola bate num jogador. Não me lembro agora se do Brasil para a Tunísia, e não gerou uma oportunidade de gol para a Tunísia, por até limitação técnica do jogador que recebeu a bola, mas eu concordo com você. Isso mina a confiança. Assim como o Ederson teve seus erros também no jogo contra Senegal, no aspecto que é o mais forte dele, que é justamente a reposição de bola. E o Hugo Souza também. Sim. E acho que isso deixa claro, a gente colocou aqui já durante os últimos programas. O Bento não é titular do Al Nassr da Arábia Saudita hoje. Por causa do limite de estrangeiros, muitas vezes, por opção do Jorge Jesus, o Bento fica fora
dos jogos do Al Nassr. O Ederson deixou o Manchester City para jogar na Turquia, o que é você defender um time da primeira prateleira e sair para uma de terceira prateleira europeia, quarta prateleira europeia. Então, já são 2 goleiros que não vivem o seu melhor momento. Por isso, o Ederson é mais titular do que qualquer outro momento da carreira o Alisson, aliás, é mais titular do que qualquer outro momento da carreira dele na seleção brasileira. Esse é o departamento Tafarel, vamos chamar assim, porque quem cuida dos goleiros é o Tafarel, que inclusive tem capacidade de avaliação, goleiro campeão do mundo. Eu acho que, a exemplo do que o Tite fazia, o Ancelotti também deixa que o Tafarel resolva. Mas a última palavra é do Ancelotti, né? Mas já sabemos, eu acho que Bento não volta. Acho que o John, que foi chamado às pressas para substituir o Hugo Souza, também não volta. E na próxima convocação, estando bem Alisson e Hugo, eles devem voltar com o Ederson, que seriam então, os 3 goleiros. Vocês concordam ou não? Eu ainda tenho minhas dúvidas para o gol. O Alisson, com certeza. Alisson e Ederson vão para a Copa. Sim. Esses dois. A dúvida é o Hugo Souza? Eu acho que Bento e Hugo Souza disputam a terceira vaga. Eu acho que, diante disso, cabe mais análises nessa posição. Eu acho que ele tem condições de testar mais. Mas se ele for fiel ao discurso de que essa era a última data para fazer teste, acabou. Sim. Acabou. Sim. Certo ou errado, ele poderia ter testado mais. Eu acho que ele poderia ter testado mais, tá? O Léo Jardim merecia uma chance que nós falamos aqui. Também acho. Quem sabe na próxima ele deu uma chance pro Léo Jardim, por linhas retas ou tortas, ou por causa de lesão de alguns, ou por causa de opção do próprio técnico. Vamos voltar com a tela ali, lateral direito. Isso me preocupa bastante, que o Wesley não foi bem. O Danilo também tem entrado só que mais como zagueiro do que propriamente como lateral. Ele falou sobre isso na coletiva, né? Sem a bola continua sendo uma linha de 4, aí o Brasil faz uma saída de 3, com 3 jogadores, 3 zagueiros, para quem quiser enxergar dessa forma. Mas é só no momento em que o Brasil vai fazer a sua saída de bola e vai se posicionar no campo de ataque do adversário. Como lateral. Exatamente. A saída de 3, o Brasil sempre faz essa saída de 3. Se for com o lateral, pode ser com o lateral esquerdo, pode ser com o lateral direito. O Militão fez esse papel no jogo contra o Senegal e ele não jogou como um zagueiro, jogou como um lateral. Kaká, é muito importante, você citou aí a preocupação com o lateral direito. O último jogo que eu me lembro do Danilo jogando como lateral direito foi antes da Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, que ele entra durante o jogo, jogando como lateral direito. Fazia muito tempo que ele não atuava dessa forma. Eu não me lembro. Ele está nitidamente lento, seja como lateral ou como zagueiro. O Danilo não vive um bom momento. Lento. Ele não vive um bom momento. Reserva do Isso Flamengo. é preocupante. Exato. E ele aí consegue jogar no Flamengo. Aí preocupa também porque o Militão saiu e, segundo informações, ele está desconforto na coxa, é isso, Kleber? Desconforto na coxa direita. Menos grave, né? Então, mas ele tem um histórico de lesões. Aí você coloca o Fabrício Bruno, como disse o Berna, não está dando conta do recado também, Fabrício. Eu acho que não é zagueiro para a seleção brasileira. Mas é uma posição em que ele tem. Ele tem fartura. Mas o Alexandre é outro que tem problemas físicos. Mas ele tem o Bremer, ele tem o Léo Ortiz. O Bremer não dá pra contar. Fisicamente esquece. Entendeu? Ele já sofreu outra lesão. Ele tem o Beraldo, ele tem o Murilo. Ele não Ortiz, Pereira. O Beraldo não vive um bom momento. Mas eu ainda entendo que a zaga, você tem opções. A lateral direita, há um bom tempo, nós não temos opções. Não, isso é verdade. Os zagueiros o Brasil tem. Entendeu? Na Copa do Mundo do Catar, ele decidiu levar um lateral direito que depois, na hora em que ele precisou, ele botou o Militão. Ele não botou o Daniel Alves. Exclusivamente do ambiente. Em nome do ambiente, exatamente. E se ele levar em consideração o que aconteceu contra o Senegal, o zagueiro, o lateral direito titular dessa Copa do Mundo, pelo menos no começo, deve ser um zagueiro, Militão, como lateral direito, se ele estiver saudável, né, para jogar a Copa do Mundo. Então, e acho que nesse caso era o reserva que ia entrar e a reposição era um zagueiro. Agora o lateral titular já é um zagueiro. O que a gente está observando é que a zaga, o miolo de zaga, vai servir a lateral direita, porque você não tem um lateral. E tá tudo bem. Tá tudo bem. No mundo nós estamos vendo esse movimento. Essa crise vem desde a segunda convocação, da segunda Copa do Tite, a ponto de levar o batuqueiro do Daniel Alves lá para tocar tambor. Eu acho até que na Rússia, quando o Danilo se machuca, o Fagner é escalado.
Fagner, nossa, no jogo contra a Bélgica, o Hazard acabou com ele naquela partida. Eu tenho uma solução. Igor Vinícius vai ser o lateral. Jogou muito contra o Palmeiras. Jogou muito contra o Palmeiras. Vamos voltar para a tela, Chiquinho, ó. Vamos lá para o miolo de zaga. Acho que Marquinhos é incontestável. Sim. Acho que uma unanimidade. Tem lá seus errinhos, de vez em quando tropeça na bola. Marquinhos, para mim, além de ser titular, tem tudo para ser o capitão da seleção brasileira na Copa. Eu não sei se ele vai fazer um revezamento da faixa. Eu acho que ele daria a faixa pro Casemiro, se o Casemiro for titular. Ele é um cara que, pelo menos pra gente que tá de fora, um cara que se comunica melhor, que fala, parece demonstrar uma liderança maior do que o Marquinhos, mas não, a gente não participa do grupo. Né? Foi muito emblemático o fato de ele ser o escolhido para dar entrevista depois da virada que o Brasil tomou do Japão, Casemiro. Ele desceu a marreta ali. Ele é um jogador que tem essa prerrogativa, né? E não tem papas na língua, não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Então ele desceu a ripa depois daquele jogo. Tem moral para isso. Exato, ele tem essa prerrogativa. O Ancelotti chega para ele e fala, você vai no campo. Então, assim, não foi por acaso a escolha dele para falar depois daquela situação ruim, daquele momento ruim. Voltamos para a tela. Lateral esquerda, estamos tranquilos. Temos Caio Henrique, temos o Alexandre, temos Douglas Santos. Douglas Santos, que parece que o Ancelotti gosta dele. Eu diria que a lateral esquerda é um problema maior do que a direita. Porque na direita você tem o Militão como sua bola de segurança. Se tiver um problema, eu posso colocar o Militão, se ele também estiver saudável e disponível, eu posso colocá-lo na lateral direita. Na lateral esquerda, não tem. Quem é o lateral esquerdo titular do Brasil? Douglas Santos, que nessa convocação não foi, ganhou pontos com ele nos jogos contra Chile e Coreia. Pode ser. Foram jogos fáceis também, ele não foi muito exigido. Exatamente. Por isso que ele apela para o Alexandre, que também tem problemas físicos. Concordo com o Léo, temos um problema. Temos. Concordo contigo, Kaká. Mas depois dessas duas datas FIFA, pós-eliminatórias, todos os caminhos apontam para Alexandro e Douglas Santos. Sim. Todos os caminhos. Eu acho que essa posição ficou definida depois desse... E o Ancelotti já falou que ele gosta do Douglas. O que não quer dizer que isso não seja um problema. Eu acho que está definido, estou com você nessa. Alexandro e Douglas Santos. Mas estamos seguros na lateral esquerda? Para mim, não. Para mim, o problema na lateral esquerda é maior do que na lateral direita. Agora, isso que nós estamos discutindo aqui vai ao encontro daquilo que fala o Kaká sobre a geração disponível para ele, certo? Por quê? Porque ele tem problemas em vários setores e ele chama jogadores que estavam praticamente fora dos planos da seleção brasileira e passa a seguinte mensagem: não tem ninguém igual, não tem ninguém melhor que eles. Então eu vou resgatar o Casemiro, eu vou resgatar o Alexandro, o Marquinhos e por aí vai. Eu acho que vários desses caras merecem uma segunda chance, até uma terceira chance. Sim. Mas não tem, o Juba não foi convocado para testar? Foi, então não foi testado. E se a gente tiver problema na zaga, nós vamos discutir o Thiago Silva. O Juba poderia ter sido testado hoje. Poderia. Poderia. Ele levou 3 nessa, porque ele tá com dúvida. O Caio Henrique, para mim, ele foi testado ao limite. Se teve um cara que foi testado num jogo com um grau de dificuldade mais alto, embora ninguém caísse muito por ali, mas ele teve a chance dele. Sim. Ele teve um jogo inteiro à disposição. Bernat, se é um treinador brasileiro que convoca novamente Casemiro, Alexandre e por aí vai os nomes que eu acabei de citar, todo mundo ia estar falando. Mas eu acho que... Exatamente. Daqui a pouco nós vamos colocar a tela de todos que foram convocados nas chamadas do Ancelotti aí, dos que foram mais chamados. Sobre esses caras, acho que não dá pra gente colocar todo mundo no mesmo balaio. Então, o Casemiro voltou para a seleção brasileira porque ele está jogando muita bola no Manchester United, que é o clube dele. Finalmente. Mas não significa uma renovação, isso que eu quero colocar. Não, sim. Porque existe essa grita. Eu acho que é natural e merecido que ele volte. O mais grave é você trazer de volta o Danilo, você trazer de volta o Alexandro. O Danilo não é titular no Flamengo hoje. Sim. O Alexandro não vive o melhor momento da carreira. O Alexandro, eu duvido que consiga jogar 8 partidas seguidas na Copa do Mundo. Ele é um jogador que tem muito problema físico. Muscular. Eu acho improvável. Eu acho muito improvável. Não vou me surpreender se ele chamar 3 laterais esquerdos.
Eu falei aqui que Alexandre e Douglas Santos, para mim, carimbaram o passaporte para a Copa do Mundo.